Ela está em todos os lugares, nos palcos dos festivais, nas capas das revistas, nas playlists mais ouvidas de Portugal. Mas por trás do brilho intenso de Bárbara Bandeira, existe uma pergunta que incomoda cada vez mais. Ela chegou lá pelo seu talento ou por ser filha de Rui Bandeira? Com uma carreira em ascensão meteórica, Bárbara tornou-se a voz de uma geração, com músicas que misturam vulnerabilidade e atitude pop moderna. Mas desde o início, carrega também o peso de um sobrenome forte, o do cantor melódico que representou Portugal na Eurovisão e marcou uma geração anterior. E é aí que o conflito começa. Seria a Bárbara uma artista completa ou apenas o resultado de um empurrão privilegiado? Teria ela vencido os mesmos concursos, assinado com as mesmas editoras, subido aos mesmos palcos, se fosse filha de um desconhecido? Neste vídeo, mergulhamos nos bastidores da ascensão da nova estrela da música portuguesa. Um retrato de sucesso, críticas, estratégias e bastidores, onde a fama é tão encantadora quanto duvidosa. Porque às vezes, o que parece talento pode ser apenas herança bem aproveitada. Bárbara Bandeira nasceu em Lisboa, em 2001, no seio de uma família onde a música sempre foi presença diária. Filha do célebre cantor Rui Bandeira, cresceu entre bastidores, estúdios e concertos. Um ambiente onde a arte não era apenas admiração, mas rotina. Desde cedo mostrou interesse pela música e não demorou a demonstrar também talento. Aos 12 anos, participou no programa Uma Canção para Ti, surpreendendo com a sua maturidade vocal. Pouco depois, integrou o elenco de The Voice Kids Portugal, onde ganhou projeção nacional. Não era apenas a filha de Rui Bandeira, começava a ser vista como Bárbara, a artista. Mas a ligação familiar nunca saiu de cena nem dos comentários públicos. Desde então, Bárbara tem construído uma imagem cuidadosamente equilibrada entre a doçura adolescente e a ousadia pop. Mas com o passar dos anos, surgiram também as perguntas incómodas. Estaria a ser favorecida por ser filha de? Até que ponto o seu caminho foi trilhado com mérito? Ou com acesso? É justamente essa tensão, entre talento e privilégio, que marca a narrativa desta jovem estrela. E talvez, o que parece uma ascensão limpa, tenha mais bastidores do que se imagina. A carreira de Bárbara Bandeira ganhou força real a partir de 2017, quando lançou os seus primeiros singles autorais e consolidou-se como uma das vozes mais promissoras do pop português. Canções como A Última Carta, És Tu e Como Tu tornaram-se virais entre o público jovem, misturando letras sensíveis com uma sonoridade moderna e emotiva. Seu estilo pop melódico, com toques de R&B e balada romântica, rapidamente conquistou um espaço próprio na indústria. Bárbara soube construir uma estética visual coesa, alinhada com tendências internacionais, mas sem perder o sotaque e a identidade portuguesa. Participou em festivais como o Mel Sudoeste e o Rock in Rio Lisboa, esgotou salas de concerto por todo o país e acumulou milhões de streams nas plataformas digitais. Ao mesmo tempo, foi presença constante em programas de televisão e revistas, com uma imagem cuidadosamente gerida entre o público adolescente e o público adulto. Reconhecida como uma das vozes femininas mais influentes da nova geração, Bárbara tornou-se, em poucos anos, uma marca. Mas à medida que o sucesso crescia, cresciam também as comparações, os julgamentos e os rumores. Porque para muitos, a dúvida permanece. Será que ela teria chegado até aqui sozinha? O início parecia um conto de fadas contemporâneo. Jovem, talentosa, bonita, filha de um cantor consagrado e com todos os caminhos abertos. Bárbara Bandeira surgia como a nova promessa da música portuguesa, reunindo milhares de fãs e conquistando cada vez mais espaço no cenário pop. Mas, como toda estrela que brilha depressa, a luz começou a ofuscar.
e as sombras não tardaram a surgir. O primeiro sinal de desconforto apareceu quando Bárbara começou a ser rotulada como Nepo Baby, termo usado para descrever filhos de famosos que herdam o sucesso. A crítica vinha disfarçada de elogio. Ela é boa, mas claro, sendo filha do Rui Bandeira. Em programas de rádio, fóruns de música e redes sociais, a pergunta ecoava: o que há de mérito e o que há de acesso? A própria Bárbara tentou responder com trabalho. Investiu em canções mais maduras, abordou temas íntimos, experimentou visuais ousados. Mas a cada passo, novos comentários surgiam, desde insinuações sobre favoritismo nos festivais até rumores de que certos contratos publicitários só existiam pelo peso do sobrenome. Em 2022, um episódio específico acendeu ainda mais a chama da polêmica. Durante uma entrevista descontraída, uma apresentadora insinuou que Bárbara nunca soube o que é lutar por espaço como a maioria dos artistas. O sorriso da cantora congelou por um segundo. A resposta veio educada, mas o constrangimento era visível. O clipe viralizou. Comentários se multiplicaram. Finalmente alguém disse o que todos pensam. Logo depois, veio outro baque. Críticas à sua performance ao vivo num grande festival, onde parte do público acusou-a de desafinar e depender do autotune. A imprensa foi impiedosa. Embora muitos artistas pop utilizem recursos eletrônicos, no caso de Bárbara, as críticas ganharam contornos pessoais, como se estivessem à espera do deslize para confirmar a teoria de que ela não tinha o talento bruto. Nos bastidores, fontes próximas diziam que Bárbara sentia a pressão intensamente e que chorava antes de subir ao palco e que lia os comentários com obsessão e que sentia culpa por ter nascido com acesso. A jovem artista, agora já mulher, tentava provar todos os dias que era mais do que um legado familiar, que tinha identidade, voz e dor próprias. Em 2023, após uma curta pausa midiática, ela voltou com o single Frágil, uma canção sobre insegurança, autoimagem e críticas. Muitos viram na letra um reflexo da sua batalha pessoal. Pela primeira vez, parte do público pareceu baixar as armas, mas a paz não durou muito. Surgiram boatos sobre desentendimentos com produtores e agências. Diziam que ela queria mais controle criativo, que recusava sugestões, que estava difícil. Uma artista pop exigente é frequentemente lida como arrogante, e Bárbara começou a enfrentar essa imagem. A narrativa mudou de menininha talentosa para diva precoce. E mais uma vez, as comparações com o pai voltaram. Rui Bandeira sempre foi humilde, já ela? A mídia social, implacável, ora a abraçava, ora a derrubava. Bastava um story mal interpretado, uma roupa ousada, um comentário mais direto para reacender o debate. Alguns fãs se mantinham fiéis, mas outros questionavam se ela ainda era genuína ou apenas uma construção de marketing. O ápice da crise ocorreu em 2024, quando um ex-colega de profissão insinuou em um podcast que há artistas em Portugal que não estariam onde estão se não fossem filhos de alguém. Não citou nomes, mas todos entenderam. Bárbara, até hoje, nunca respondeu diretamente. A verdade é que, enquanto canta para multidões, Bárbara também trava uma batalha silenciosa com a dúvida alheia e a sua própria. Porque quando tudo vem tão cedo, tão fácil aos olhos de fora, torna-se quase impossível convencer os outros e a si mesma de que se merece estar ali. Ela continua, mas agora cada nota carrega também a pergunta que paira no ar. Bárbara Bandeira chegou onde está pelo que é ou por quem é? Em 2025, Bárbara Bandeira continua a ser uma das vozes mais populares da música pop portuguesa. Com apenas 24 anos, ela já acumula uma década de carreira, milhões de streams,
colaborações de sucesso com artistas como Ivandro e Agir e uma presença digital que mobiliza verdadeiros exércitos de fãs. Mas a forma como ela se expõe mudou. Nos últimos tempos, Bárbara adotou uma postura mais reservada nas redes sociais. Publica menos, fala menos, mas quando fala, é sempre com mais intenção. Está mais seletiva com os projetos que assume, prioriza a música com identidade e emocionalidade. Em entrevistas recentes, revelou estar mais preocupada em cantar o que sente do que agradar a todo custo. No campo pessoal, a artista evita partilhar detalhes da sua vida amorosa. Depois de relacionamentos expostos e desgastantes, aprendeu a proteger o que é íntimo. Os fãs, antes ansiosos por cada detalhe, agora respeitam esse novo limite e, talvez, o valorizem ainda mais. Além da música, Bárbara tem investido em ações solidárias e projetos de mentoria com jovens músicos, tentando abrir caminhos para quem, como ela, começou cedo, mas sem o sobrenome famoso. Hoje, Bárbara Bandeira já não quer apenas provar que merece estar onde está. Quer reinventar-se, resistir e, quem sabe, começar finalmente a cantar para si mesma. Mesmo ainda jovem, Bárbara Bandeira já deixou uma marca visível na cultura pop portuguesa. Foi uma das primeiras artistas da sua geração a unir com sucesso a estética internacional ao pop nacional, tornando-se um espelho para centenas de adolescentes que sonham em cantar, com ou sem sobrenome famoso. O seu estilo pessoal, a forma como aborda temas de vulnerabilidade e a coragem de expor fragilidades ajudaram a abrir espaço para uma nova linguagem na música feita por mulheres em Portugal. Artistas emergentes citam-na como referência, tanto pelo talento como pela forma como lida com críticas. Entre elogios e controvérsias, Bárbara transformou-se num símbolo da juventude, da dúvida, da superexposição e da força. E mesmo que o seu maior legado ainda esteja por vir, já é inegável que ela representa uma geração inteira a tentar provar que merece ser ouvida. Bárbara Bandeira é, acima de tudo, um enigma em construção. Entre o brilho da fama e as sombras da dúvida, entre o talento autêntico e o peso de um nome herdado, ela construiu uma carreira que não se explica com facilidade. Foi julgada antes de ser escutada, comparada antes de ser compreendida, e ainda assim seguiu. Ao olhar para sua trajetória, é impossível ignorar o paradoxo que ela representa. Uma artista que começou privilegiada, mas que ainda precisa lutar todos os dias para ser reconhecida pelo que é e não pelo que lhe deram. Talvez Bárbara nunca escape completamente do fantasma do sobrenome, mas talvez também não precise, porque sua força está justamente em continuar, em resistir, em cantar apesar de tudo. Algumas histórias nunca são contadas, mas agora você já sabe. E você? Acredita que Bárbara Bandeira é fruto do seu próprio talento ou da árvore que a antecedeu? Se quiser descobrir mais verdades por trás dos ídolos da fama, continue com a gente, porque aqui, o que os outros escondem, nós contamos.